usadas no poder da palavra. Vocês sabiam que existe o dom da alegria? Se você, como coluna na sua casa, não está em um tempo que você não consegue carregar a alegria de Cristo, quando você está aqui na casa do Senhor, você encontra uma pessoa que carrega e está carregando aquilo, e ela pode compartilhar na sua vida. Por isso a importância da gente congregar juntos aqui, porque uns carregam a palavra da sabedoria. Nós em casa, com família, não carregamos todos os dons. Às vezes nós até carregamos, mas isso ainda não foi aperfeiçoado e moldado no nosso coração. E como que nós geramos e manifestamos isso? Na igreja, no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, onde nós aprendemos isso e manifestar, trazendo essa habilidade, esses dons que o Senhor nos entregou, amém? Então Satanás está tentando trabalhar e dividir a sua igreja. Satanás sempre irá tentar trabalhar na sua mente que você não faz parte do corpo de Cristo, te fazendo acreditar que as pessoas não são boas o suficientes para estar com você, ou você não é boa o suficiente para estar com elas. Irá tentar anular o plano de Deus nessa terra. Por isso existe uma resistência tão grande no avanço da igreja. Lê, dá um pouco de retorno para mim, por favor. E quando a igreja se reúne, há muito poder de Deus concentrado nesse lugar, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Por isso é necessário entendermos o tempo que estamos vivendo na atualidade. Está sendo um período de guerra. Aquilo que o pastor Roberto trouxe, a palavra de quarta-feira, está sendo essencial para esses dias. Nós temos o discernimento. Porque quando nós estamos sem o discernimento espiritual, nós ficamos totalmente perdidos ou parados. E não estamos atentos no que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, nós precisamos entender que estamos sim vivendo períodos de guerra. E nós como igreja não podemos ficar parados. Mas hoje eu gostaria de lembrar de um lugar onde Deus nos tirou e um lugar onde Deus quer nos inserir. Como igreja de Cristo. E assim, eu gostaria de trazer primeiramente a memória, que não tem como falar sobre essa palavra sem lembrar da morte do Senhor Jesus, o propósito da sua morte. O Senhor, quando Ele morre no dia de Páscoa, Ele se entregou por nós, para nos libertar e nos trazer liberdade, para nos tornarmos livres. E eu queria compartilhar em 1 Coríntios novamente, ou primeiramente, 1 Coríntios 5, fala assim um texto, do capítulo 5, versículo 7 e 8. Lembre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com o pão velho, fermento com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade. Aqui eu queria lembrar que, através do sangue de Jesus, nós fomos livres. Nós fomos livres. E nesse texto ele fala que nós só podemos celebrar a vitória da cruz com sinceridade e com verdade. Não podemos celebrar com maldade. Pense quando você está celebrando a festa de alguém, que você foi convidado, você não está ali por obrigação, ou com maldade no seu coração. Você faz parte e está naquela festa porque você ama aquela pessoa, amém? Porque você quer estar ali celebrando. Ninguém celebra, nós não celebramos uma festa com mentira, com perversividade. Nós não celebramos uma festa dessa forma, mas nós celebramos uma festa quando nós entendemos que nós amamos aquele lugar, amamos aquela pessoa. E a morte do Senhor foi para isso. O ato de sangue de Cristo derramado nos tornou livres. E o propósito de Deus não é simplesmente sairmos de um lugar de escravidão, mas também temos um lugar de intimidade, comunhão com Deus e comunhão com o seu corpo. Esse foi o propósito. Não somente nos tornar livres, mas também para sermos íntimos do Senhor e termos comunhão com o corpo. Eu sei que você pode ter comunhão na sua casa, com a sua família, mas
É poderoso quando nós temos comunhão com a igreja, e esse é um dos propósitos de Deus. É ter comunhão os uns com os outros. Isso é poderoso. Assim vemos o que Deus fez, e eu gostaria de entrar agora para falar sobre um texto. Assim vemos o que Deus fez com o povo do Egito. Antes deles saírem das mãos de Faraó, Deus pediu para que eles matassem o cordeiro, comessem o cordeiro com pão asmo e passassem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. E mesmo com aquela aliança que Deus fez com o povo, onde Deus está sinalizando que estariam com eles e eles estariam livres das opressões de Faraó, a mente deles ainda continuava em cativo. A mente deles continuava em cativo. E eu gostaria de entrar nesse texto principal, em Êxodo 5. Gostaria que você abrisse comigo, amém? Êxodo 5. E eu gostaria de falar alguns pontos extremamente importantes. Êxodo 5, a partir do 1º até o 9. Nós vamos ler. Depois disso, Moisés e Arão foram ver a Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixem o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra ao deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Do contrário, Ele nos castigará com algumas pragas ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distrai o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do seu povo nessa terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-las. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam. Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das palavras. Isso os ensinará a não dar ouvidos às mentiras. Esse é um texto que eu gostaria de compartilhar como texto chave para essa noite. Então, nós vemos que antes desse texto, Moisés, ele é incumbido pelo Senhor e até o povo e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu peço para que você vá lá até Faraó e peça para que ele liberte o meu povo do cativo. Nós vemos todo o desafio que Moisés passa e o Senhor, ele manda Moisés e vai Moisés e seu irmão Arão até Faraó. E até esse texto que é o primeiro encontro deles, no capítulo 5, Faraó se recusa e não só se recusa, como dá mais trabalho ao povo, passando-se Moisés como um grande mentiroso, para que as pessoas, o povo, não pensasse e sair daquele lugar de opressão. E Moisés aqui, ele representa o libertador, e Faraó aqui, ele representa Satanás. Faraó ainda, ele acaba oprimindo ainda mais o povo. E a primeira atitude de Faraó é o quê? Sobrecarregar. Então Faraó, ele dobra a carga de trabalho daquele povo. Faraó tenta colocar Moisés como mentiroso para os israelitas. E aqui eu gostaria de falar de 4 pontos que Satanás está tentando anular a adoração da sua igreja, em cima e baseado nessa história.
E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar, inclusive nós colocamos como título, meu marido me ajudou, glória a Deus por isso, pregador. 4 pilares que o inimigo quer destruir na vida de um crente. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é que depois de tudo isso, Moisés ainda vai até o povo, fala com o povo, e Faraó ainda, o Senhor endurece o coração dele. E ainda depois da primeira praga, nós vemos no capítulo 7, que as pragas vêm, mas Faraó ainda continua resistente a libertar o povo. E eu gostaria de falar em Êxodo 8, 25, um ponto que me chamou muita atenção. Êxodo 8, 25 fala assim: o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, após as pragas, alguns sinais que o Senhor enviou: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas faça aqui mesmo, nessa terra. Aqui eu entendi que Faraó, quando eu falar Satanás, é representando ele, amém? Que Faraó, ele fala assim: eu deixo vocês adorar e fazer o sacrifício ao Senhor, mas faça aqui mesmo. Faça aqui mesmo no Egito. Ou seja, adore aqui mesmo. A imagem que temos do Egito é um lugar de pecado. Moisés se recusa a essa proposta, porque Moisés sabia que permanecer no Egito era permanecer como escravos. E a adoração não é para escravos, é para livres. É para livres. A nossa adoração jamais será recebida por Deus em um lugar de pecado. Quando nós aceitamos a proposta, nos enganamos achando que podemos permanecer no mundo ou agindo como eles e ainda adorar a Deus. E dessa forma a nossa atitude anula a manifestação e a adoração de Deus. Não podemos misturar as coisas. Não podemos ser participantes das ações do mundo. Enquanto Satanás tenta aumentar as suas cargas, as nossas cargas, ele tenta fazer com que o descanso do Senhor dentro da sua alma seja uma mentira. Não é sobre diminuir carga, ou o trabalho, ou o horário do seu trabalho, é sobre entender o descanso no Senhor. A Bíblia, ela relata algo incrível, que aquele que entra no descanso do Senhor já descansou das suas obras como Deus das suas. Jesus afirma no texto de João 5, 17, o meu pai trabalha, e até hoje, o meu pai trabalha, até hoje eu também trabalho. E aí você pode perguntar, mas como Deus descansa e trabalha ao mesmo tempo? Como isso é possível? Sabe o que o Senhor está tentando nos ensinar? Ele está querendo dizer que há um descanso nele, no Senhor, no meio das opressões que Satanás às vezes quer impor sobre as nossas vidas, porque Faraó é perito em querer aumentar as nossas cargas, mas nós precisamos saber que o descanso está no Senhor e não no tempo, e não no que eu faço, mas o descanso está nele. Em Gálatas 1-4, diz assim: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo. Jesus não só quis tirar os nossos pecados, mas Ele quis nos livrar deste mundo, nos arrancar deste mundo perverso. Andar com o Senhor significa se separar desse mundo, sair totalmente da terra do Egito. Sair totalmente. Por isso existe um lugar específico para adorarmos o Senhor. E neste lugar não se trata somente de um lugar físico, e sim de um lugar que nós iremos produzir em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Qual está sendo as nossas ações e as nossas atitudes? Será que ainda estamos tendo posicionamento de quando nós ainda fazemos parte de lá do Egito? Estamos negociando? Ou nós entendemos que nós já saímos daquele lugar? Não fazemos parte daquele lugar. E eu queria agora ir para o segundo ponto. Em Êxodo 8, 28, diz assim: porém, podem ir, respondeu Faraó,
Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais. Não se afastem demais. O que Faraó está falando aqui? Vocês podem até ir, mas não vão muito longe. Não precisam ir muito longe. Faraó aqui, ele quer dizer, vocês podem até ir adorar o seu Deus, mas não vamos romper completamente. Fique por perto, vamos manter contato. E aqui mais uma vez ele tenta manter quase a mesma proposta para não sair perdendo. É como se ele usasse aquela palavra: vá à igreja, mas viva para mim, continue debaixo do meu jugo. Quando Satanás vê que você decidiu fazer algo que ele não quer que você faça, mas não pode ir contra, sabe o que ele vai dizer? Então tudo bem. Vamos dar as mãos. Vamos fazer junto nós dois. Eu vou facilitar tudo para você. É aquele velho ditado: se não pode ir contra eles, junte-se a eles. Junte-se a eles. Aqui é um grande perigo. Aqui é um grande perigo. Em Atos 7:39, fala assim: os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles não voltaram de uma forma natural e literal, mas eles voltaram, sabe aonde? Em seus corações. Em seus corações. Voltaram porque tinham saudades. Voltaram, se rebelaram contra Moisés porque tinham saudades. Às vezes porque aquele plano e aquilo que eles desejavam que acontecesse durante o deserto não aconteceu. E quantos de nós nos decepcionamos no meio do caminho e começamos a murmurar: ai, quando eu estava lá era melhor, eu não passava por isso, eu não sofria isso. Isso é um engano de Satanás, querendo trazer derrota sobre a nossa vida. E não, o que eu gostaria de falar para você: não se conformar com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Em Romanos 12:2 nós conhecemos esse texto que fala assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe o que é renovação? É trazer algo novo, tomar posse de algo novo, ser renovado por algo novo. Nós não conseguimos obter algo novo se estamos presos ainda no velho. Outra coisa, a boa e a perfeita vontade de Deus, ela é só revelada, sabe aonde? No corpo de Cristo. Não é caminhando sozinho, não é querendo retroceder. É quando você está avançando com a igreja de Deus que nós iremos obter a terra prometida. Iremos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus quando nós estamos reunidos com uma só igreja, como famílias. E uma das primeiras coisas que o Senhor fez quando aquele povo saiu do Egito, foi mudar o seu cardápio. O primeiro discipulado que Israel sofreu depois do Egito foi quando Deus mudou o seu cardápio, dizendo: você saiu do Egito, mas agora o Egito tem que sair dentro de você. A sua comida será outra. Você não se alimentará mais do Egito. A sua comida agora será uma comida celestial. Glória a Deus. A sua comida precisa ser uma comida celestial. Aqui, ó, esse é o nosso alimento. Esse precisa ser o nosso alimento. O nosso alimento não vem de você ouvir alguém que não tem nada a acrescentar ao seu coração. Sabe aonde estão os seus amigos? Aqui. Na congregação que estão os seus amigos. Não são de pessoas que não são alimentadas pela palavra. O que elas irão alimentar o seu coração? Qual é o exemplo que elas vão dar para que você caminhe? Não podemos ter parte com esse mundo. Queridos, há duas coisas que eu penso. Ou essa pessoa vai influenciar a sua vida para o mal, ou você está muito cheio de Deus para influenciar essa pessoa a vir para o reino do Senhor. Essa é uma palavra para que nós venhamos nos analisar
e pensar e refletir para onde eu estou caminhando. E quando eu estou caminhando, eu encontro alguém na beira do caminho. E quem você está encontrando à beira do caminho? Para quem você está colocando o seu coração e compartilhando o seu coração? Para quem você está pedindo ajuda? Ainda hoje é assim, pois aquele que verdadeiramente saiu do Egito não pode receber a comida de lá, mas a comida do céu. O Egito, ele representa uma terra sem Deus. O Egito representa uma terra sem Deus. E aqui eu gostaria de falar do ponto 3. Em Êxodo 10, versículo 11. E mais uma vez, Moisés vai, Faraó fala, traga Moisés para que eu fale com ele. E ele chega, Moisés diante dele e fala, libere o meu povo para que me adore. E Faraó fala com Moisés, de jeito nenhum. Só os homens poderão sair. Eu gostaria de volta no 10 para mim, por favor. Vou falar um antes. No 9. Obrigada. Vamos a partir desse texto. Moisés respondeu, iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. E Faraó retrucou. Só um minuto. E Faraó retrucou, sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês. Se eu permitir que levem seus filhos pequenos, eu sei do seu plano. Eu sei do seu plano. De jeito nenhum, Faraó fala. Só os homens poderão sair para adorar ao Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E aqui eu entendo nesse texto que Faraó quer dizer... Aqui nós entendemos que Faraó diz, se eu não posso impedir a sua adoração ou de tê-los perto, eu vou tentar impedir que você adore em família. Eu vou tentar impedir que você adore em família. Satanás, ele nunca vai baixar a guarda. Ele sempre vai ter uma proposta para você e para mim. Se não estivermos em Cristo, podemos deixar a peteca cair e se dobrar a isso. Se não estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus e alinhados com o plano do Senhor. Temos que estar ligados, igreja. E Faraó fala, até deixo você ir adorar, mas se eu conseguir ir pedir a sua família, eu já me dou por satisfeito. Os planos de Deus é ter como meta levar a família dentro do seu propósito, levar os seus filhos a serem como Cristo, estabelecer o reino de Deus, curar a terra e por fim liberar destino aos filhos e confiar o reino de Deus. A melhor coisa que você pode oferecer hoje para o seu filho é Cristo, é a comunhão do seu corpo. Por isso, incentive o seu filho a respeitar a igreja, a amar a igreja e a servir a igreja de Cristo. Satanás sempre irá tentar destruir a família. Isso é sem dúvida. O que me preocupa e o que tem me preocupado nesses dias é o quanto de nós estamos aparentemente acomodados e conformados com tal situação. E eu tenho uma palavra, o seu casamento ele pode ser restaurado, a sua família pode ser restaurada. Existe um padrão maravilhoso de Deus que Ele quer estabelecer para nós. Nós não podemos viver, escute isso, nós não podemos viver um casamento dos céus com a mentalidade da terra. Coisas que o céu criou, só o Senhor pode nos ensinar. Não existe outro lugar que nós somos alimentados ou reabastecidos, se não for pela palavra, se não for dobrando o nosso joelho, se humilhando diante do Senhor, sendo humilde de coração, se colocando diante dEle para aprender com Ele, quebrando o nosso orgulho, o nosso ego, se não for pela sua palavra. Sabe que o que o Senhor fala? Que Ele resiste ao soberbo. Sabia disso? Sabe o que é resistir?
Resistir é quando tem uma grande distância entre duas pessoas. E isso é perigoso para nós como crentes, como filhos de Deus. No texto, existe um texto na Bíblia que parece ter perdido sentidos nesses dias atuais, como propostas para anular o valor da palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3, eu queria que você abrisse esse texto. Se você tem uma canetinha, eu queria que você frisasse esse texto. 1 Timóteo 3, do 4 ao 5. 1 Timóteo 3, do 4 ao 5. Fala assim: deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Há um peso de responsabilidade para nós, homens e mulheres, pais e mães. Eu sei que o pastor falou em nós não temos filhos fisicamente. Nós temos filhos do coração, mas nós já vemos muitas águas passarem por debaixo da ponte. Você não precisa passar por tal situação para você aprender a lidar com ela. Você aprende muitas vezes olhando e vendo exemplos. Por isso eu sei que eu e o pastor dentro do nosso coração já somos pais. Já sabemos muitas coisas daquilo que vai comprometer um dia os nossos filhos. Não nos intimidamos quando alguém olha e fala: vocês não têm filho, vocês não sabem o que fala. Não. Eu sei sim, porque isso daqui me ensina mais do que você. Isso tem o poder de me ensinar. Isso tem o poder de me ensinar para onde eu devo ir, para onde eu devo caminhar e como ensinar os meus filhos. Esse é o melhor exemplo que eu posso ter para educar os meus filhos. Esse é o melhor exemplo. Muitas pessoas são salvas, mas não devolvem ao Senhor o governo da sua vida e continuam donos da sua própria vida. Eu sou salvo, mas quem manda na minha vida sou eu. Muitas vezes nós lidamos com isso. Logo, Deus não pode estabelecer o reino dele sobre a sua vida, porque o seu coração está fechado. O seu coração está fechado. Pais, vocês sabiam que vocês são uma das maiores referências na vida dos seus filhos? Como autoridade espiritual, de ensino, de conselho, de exemplo. Vocês são a maior autoridade. Sabe qual é o erro que nós estamos vendo nesses dias, que está trazendo uma conformidade? Você não está firmemente na palavra ou caminhando da forma que o Senhor estabeleceu, mas você fala assim: eu não faço, mas o meu filho vai fazer. Eu não sou, mas o meu filho vai ser. Como? Sendo que eu só faço o que eu vejo meu pai? Seu filho poderia usar isso contra você. Seu filho poderia usar isso contra você. Se você não for um bom exemplo na sua casa ou para os seus filhos, eles poderão cometer erros piores que você. Isso é muito sério, igreja. Sabe por que é sério? Porque muitas vezes dentro da igreja nós ouvimos linguajares assim. Pessoas que não estão nem aí. Estão se moldando ainda a pessoas do Egito. Não tendo a sua mente livre, onde fala que nós precisamos ser renovados. A nossa mente precisa ser renovada para provar o que é bom, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sobre aquilo que o pastor falou, eu compartilhei com ele de um artigo que eu li sobre o desenvolvimento socioemocional. Desenvolvimento socioemocional é quando a criança ela tem um desenvolvimento emocional no meio da sociedade. É extremamente importante você inserir a criança na sociedade. A criança ela vai gerar afetividade, emoção. Ela vai saber lidar com os desafios da vida. Não tenta blindar o seu filho. Ele precisa aprender a ralar o joelho. Ele precisa aprender a levantar e bater. Não priva o seu filho de viver na sociedade. Sabe qual é o pior? Muitos pais estão querendo privar de viver na igreja.
no meio do seu corpo. Vocês sabiam que aqui na igreja, desde que eu me converti, foi o lugar onde eu mais desenvolvi em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Caí, ralei o joelho, mas foi aqui onde eu fui curada. Onde muitos oraram por mim, onde o Senhor me apresentou amigos. Onde no dia que eu não estava bem, pessoas me levantaram, me aconselharam, oraram por mim, intercederam por mim. Foi neste lugar, não foi lá fora. Não foi no mundo. E quando eu encontrava alguém que um dia eu caminhei no Egito, eu pude encontrar essas pessoas e falar de Jesus para elas. E influenciar a vida delas e não ser influenciada. Então não prive os seus filhos de congregarem, de vir à igreja. Uma das maiores motivações que nos levou a sair da Eugênio Egas foi as crianças. Foi as crianças. Porque estavam chegando crianças e a gente não tinha como comportar elas mais naquele lugar. O que mais constrangeu o nosso coração é poder proporcionar onde as crianças estariam no lugar onde elas estariam sendo ministradas. E as crianças estão sendo, eu não sei você pai se conversa com essa criança, mas com as crianças que a gente conversa, elas falam daquilo que elas têm aprendido. Daquilo que elas têm aprendido. Então, com o tempo, a criança ela passa da inocência para a consciência. Então, quando ela é muito pequena, ela é ainda inocente. Quando ela começa a desenvolver e a crescer na sua adolescência, ela começa a ter consciência. E aqui eu queria falar algo para você. Não ensine o seu filho a ser um vencedor. Ensine que no mundo eles terão aflições. E só em Cristo ele vencerá todas as coisas. Ele por si próprio não será um vencedor sem Jesus, mas com Jesus ele vencerá todas as coisas. Não ensine ao seu filho que ele não vai passar por frustrações ou desafios da vida. Ele vai enfrentar isso. Mas em frente, ensine o seu filho a orar, a passar por suas guerras. Vocês sabiam que as crianças passam por guerras? Para nós que já passamos, às vezes é besteira, é bobeira, né? Quantos pais falam assim, não é bobeira, é coisa de criança. Não, é a guerra delas. É o tamanho da guerra que elas carregam. E se você não ensinar elas orarem por aquilo, mãe ou pai, briguei com uma amiguinha. Às vezes para você falar, mas isso é bobeira. Não, filha, ora lá, dobre o seu joelho, ore pela sua amiguinha. Ore por essa pessoa. Comece a desenvolver no seu filho isso. Um coração que ama. Um coração que perdoa. Um coração que quer fazer parte do corpo. Um coração que ama a igreja de Jesus. E se o problema está sendo nos pais e não for corrigido, teremos grandes dificuldades para transmitir aos filhos. Porque se você não ama a igreja, como seu filho irá amar? Se você não serve a igreja de Cristo, como seu filho vai servir? Se você não dá o seu coração, você é uma pessoa que só fala mal da igreja. O que você espera dos seus filhos quando crescer? O que você espera dos seus filhos quando crescer? Se você só dá mau exemplo, anda com quem não acrescenta nada na sua vida, é decepcionado com a igreja, o que você espera dos seus filhos? E eu gostaria de falar aqui um texto de Josué 24:15. Um texto que é extremamente forte, chamou muito a atenção do meu coração. Diz assim, Josué 24:15: mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Escolheram servir os deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué estava convocando o povo de Israel para renovar a sua aliança com Deus e escolher a quem serviria. Josué, ao invés de tentar forçar a decisão do povo, faz a sua própria escolha clara e pública.
ele não se manteve indeciso, mas toma uma posição firme. A escolha de servir ao Senhor não é apenas individual, mas também ela se estende à sua família. A decisão de servir ao Senhor, isso cobre a sua família, estende a sua família, guarda a sua família. Josué se compromete a servir a sua casa, indicando a importância de criar uma cultura de fé em família. Em família. E o lindo é, em Josué 24, do 16 ao 17, o povo responde a Josué declarando também que serviria ao seu Senhor. Olha o exemplo dessa família, olha o exemplo dessa casa. O povo responde: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus quem nos livrou e os nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos enquanto andávamos pelo deserto acerca do inimigo. Ele nos protegeu. Ele nos protegeu. Nós somos um povo, nós somos uma igreja, nós somos uma família. Que quando você estende a fé diante do Senhor, pessoas em sua volta são alcançadas através do seu posicionamento e da sua atitude. O povo ali disse, juntamente com Josué: nós iremos também, serviremos ao Senhor também, juntamente com você e a sua família, Josué. Isso é lindo, isso é lindo. E essa palavra é para mim, para você. O Senhor, Ele quer que nós venhamos viver isso. Que a nossa casa sirva ao Senhor. Que a nossa casa sirva ao Senhor. E aí o ponto 4. Gostaria de ler em Êxodo 10, capítulo 10, 24. Por fim o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar os seus filhos pequenos, mas deixe os seus rebanhos. Nessa contraproposta, faraó pede para que eles deixem os rebanhos. Vocês podem até ir, mas deixe os seus recursos, deixe os seus rebanhos. Moisés podia se dar por satisfeito, mas sabia que a adoração sem os seus bens seria totalmente incompleta. Os animais naquela época eles serviam como alimentos, leite, lã, serviam de uma maneira de recursos para aquele povo. Moisés poderia até pensar, já estou saindo ganhando em sair com o povo. Mas Moisés entendia que o sacrifício fazia parte da adoração. Que o sacrifício com aqueles animais fazia parte da adoração a Deus. Porque a adoração não pode ser somente de lábios. A adoração não pode simplesmente chegar aqui e falar: vou cultuar o Senhor e adorar Ele com o meu coração, no dia que eu quero, quando eu quero. Negociar ao Senhor, o Senhor não negocia a sua glória com ninguém. E todos querem a glória do Senhor, amém? Então a adoração ela não pode ser somente de lábios. Precisamos entender que a adoração a Deus também é com os nossos recursos. É com os nossos recursos. Quando o faraó percebe que não tem como impedir o povo de celebrar a festa, ele começa a recuar, porque nessa queda de braço, Moisés sai ganhando. O faraó tenta então negociar, pois quando o faraó não consegue vencer, ele sempre vai buscar um acordo. Então quando Satanás sabe que ele vai acabar perdendo, ele vai dar um jeitinho, procurar um acordo para ter conosco. Espaço, valores, tempo. Quando Satanás não pode roubar a sua conquista, ele vai tentar roubar o quê? A sua celebração. A sua celebração. Quando a palavra se refere a celebrar uma festa, entendemos que o que impede a minha casa de celebrar uma festa não é somente o deserto em si. O problema não é o deserto, mas o que está debaixo do governo de Faraó, que nos impede de celebrar a festa. O problema das finanças da minha casa não pode ser que ela ainda esteja sobre os controles da carga e do peso de Faraó.
O maior problema não é quando você enfrenta o deserto. O maior problema é quando você para de celebrar com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Às vezes nós falamos, não, Senhor, mas o Senhor sabe que está tão difícil. Estou passando no deserto, mas Ele fala, mas eu escolhi o deserto para você celebrar a festa. É no deserto que você precisa celebrar, não é naquele lugar. Aquele lugar já está feito, já está preparado para você, você só vai desfrutar. É no deserto que eu preciso ver sua fidelidade. É no deserto. Todos nós passamos e enfrentamos isso dia após dia. Meu marido acabou de compartilhar essa semana, nós fizemos prova disso, estávamos passando por um desafio. E quem não passa um desafio financeiro? Só eu? Não, né? Amém. Mas através da nossa fidelidade, quando nós somos fiel ao Senhor, nós contemplamos a bondade dEle. E nós aprendemos a não murmurar e reclamar, mas a celebrar a festa pelo milagre dEle. Aleluia. Prosperidade não está na quantidade de moedas que você tem no bolso, mas o quanto de paz há em nossas finanças. A maioria de nós ainda não consegue compreender o que é entrega de dízimo. E é uma forma de celebrar a redenção. Ao dizimarmos, não só expressamos a gratidão pelo que Ele fez por nós, e também mantemos a consciência no lugar de um relacionamento com Deus, de um lugar de adoração a Deus. Lembre-se que esses 4 pilares é extremamente crucial para que a nossa adoração não seja roubada. É você não fazer parte desse mundo. É você não ter acordo com esse mundo. É você clamar pela sua família, incentivar a sua família. Ser alguém na sua família diferente, posicionada. E é alguém que é fiel até nos seus recursos ao Senhor. É sobre esses 4 pilares que nós estamos falando. E aqui é onde o povo ia celebrar. O povo celebrou e ia celebrar a festa do Senhor justamente no deserto. Não fomos somente livres do Egito, fomos livres do poder de Faraó, aleluia. Precisamos aprender a celebrar o Senhor no deserto em qualquer tempo e estação. Deus não precisa da nossa sobra, Ele é dono de tudo. Não é Ele quem está perdendo, somos nós em nossas infidelidades. Não é Ele que perde, somos nós. Somos nós. O problema é que quando nós caímos na inconformidade, e está tudo bem, tudo o que está acontecendo, aí é normal, todo mundo passa por isso. Todo mundo não, eu não sou todo mundo. Quem dizia? A minha mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Enfrentamos, passamos momentos, mas eu sempre creio que todos os tempos de mais dificuldades que estamos passando, não é comum, não é normal, é algo que o Senhor está me ensinando. E Ele está gerando no meu coração fé. E Ele quer me ensinar alguma coisa. O Senhor nunca perde. Se nós não estivermos ligados e conectados com o discernimento apurado, nós sim iremos perder. Não seja a minoria. Se junte à maioria. Se junte à maioria. E eu creio que o corpo do Senhor é a maioria. Não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. O Senhor, Ele é poderoso e Ele é santo. Ele é santo. Mas eu creio que ainda existem pessoas que honram o Senhor em todo o tempo. E essas pessoas estão sim vivendo o milagre do Senhor. A provisão disso. Por isso não deixe, não permita ter adoração anulada pelas propostas de Satanás em nenhuma área da sua vida. Já ouvi a pessoa falando assim, mas quando eu não servia, sobrava. Quando eu não dava, eu tinha mais. Sabe quem falava isso? O povo do Egito. No deserto falava, mas lá era melhor. Comíamos melhor. E esqueciam da opressão que Faraó tinha colocado sobre eles. Esqueciam. Isso não é para nós. Nós fomos livres.
Nós fomos livres para não viver debaixo do jugo de Faraó, de Satanás. Nós não podemos compartilhar as mesmas propostas que ele tem para a sua igreja. Há poder na igreja, há cura na igreja, há transformação na igreja de Cristo. Não existe amor e alegria sem expressão. Não existe um ato de eu amo, eu quero estar perto, se você não expressa isso de alguma forma. Se você não consegue expressar isso com sinceridade e com verdade, servindo, com seus recursos. Sim, eu não tenho medo de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu fui livre, eu sou livre disso. Eu sou livre disso. Graças a Deus, precisamos ser livres disso. Precisamos ser livres, igreja. Aleluia, Jesus. A verdade é que Deus habita dentro de mim, de você. Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele ressuscitou dentro de você e o Espírito dele nasceu dentro de mim, de você. Se nós imaginássemos e tomássemos posse do poder de Deus sobre mim e sobre você. Enquanto eu estava sentada ali, eu só declarava sobre o meu coração: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque se muitos que me conhecem, ou até mesmo o Senhor, o próprio Deus, sabe que eu não poderia estar aqui. E eu não estaria aqui se não fosse Ele. Se não fosse sem crer na Sua palavra, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Há uma nova vida, uma nova natureza dentro de você. O Evangelho de Cristo Jesus não é uma vida melhorada, mas uma nova vida. Não se trata de melhorar uma vida velha. Se trata de receber uma vida nova. A verdade é que Deus tem uma missão para a sua igreja e Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. E nós fazemos parte dessa missão. Nunca permita que aquilo que os seus olhos veem seja maior do que o que está no seu coração, do que o seu coração está crendo. Nunca permita que aquilo que os seus olhos estão vendo seja maior do que Deus tem para você e já determinou para mim e para você. Não permita voltar para aquele lugar. Não faça parte disso, querido. A igreja tem que aprender a crescer no meio da tribulação. O mundo não vai melhorar, mas Deus conta com a sua igreja. Não somente para anunciar ou manifestar, mas também para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nessa terra. Fomos chamados para estabelecer o reino dele nessa terra. Não pense que o mundo vai melhorar. Não tente se misturar com as coisas desse mundo. Eu sei que nós trabalhamos lá fora, temos um ambiente onde nós lidamos todos os dias. O que eu quero dizer é como está a sua mente e o seu coração, como estão as nossas atitudes e posicionamentos diante dessas pessoas. Em que você tem crido? Em que você tem confiado? Ou você simplesmente vem para ser alimentado por uma palavra que vai alegrar o seu coração? Queridos, desculpa. A palavra do Senhor, ela me transforma e me confronta todos os dias. O que é gostoso é quando eu vejo o quanto eu quero obedecer essa palavra e estou disposta a cumprir essa palavra e me posicionar e dobrar diante dela. É uma palavra que ela não vem fazer cócegas, ela vem como espada. Ela vem como espada dentro do nosso interior. Quando se fala interior, se fala interno, se fala em dor. Mas é uma dor que se transforma em poder e graça e glória, que transforma a gente de dentro para fora. Então qual será a minha atitude a respeito disso? Qual será a minha atitude a respeito disso? Essa palavra confrontou o meu coração. E como pastores dessa casa, nós temos a responsabilidade de trazer uma palavra ao nosso coração de transformação, de verdade, não de mentira de Satanás.
de que você pode viver lá e viver aqui, que você pode ser amigo de pessoas e continuar praticando, sentando na mesa de pessoas que não vai alimentar nada a sua vida, que só vai querer trazer ruína e destruição para a sua vida, para o seu casamento. Nós temos uma responsabilidade. Eu me sinto agora com a autoridade de Deus para declarar isso à sua vida. Se posicione diante do Senhor, porque quantos de nós já ouvimos, Ele está voltando. Posso falar algo para você? Em Jeremias 17 fala assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com o quê? Com a sua conduta e a sua obra. Com a sua conduta e a sua obra. Ele vem examinar o nosso coração, as intenções. Se você está tendo uma atitude diante da sua casa com mentira no seu coração, o Senhor sabe. E muitas vezes nós não estamos entendendo as guerras que estamos lutando porque nós estamos dormindo. Porque nós estamos dormindo. Queridos, desculpa por essa palavra às vezes tão pesada, mas foi aquilo que o Senhor despertou no meu coração. Igreja, desperte. Igreja, não barganhe com o Senhor. Igreja, não deixa Satanás dobrar e trazer algo sobre a sua mente e confundir a sua mente. Se posicione. Entenda que o Senhor derramou o seu Espírito sobre você. Você carrega algo forte e profundo que vai edificar a igreja, que vai edificar a vida de muitos. Existem muitas pessoas aqui nesse lugar que carregam coisas poderosas, dons e talentos, mas porque não estão inseridos no corpo, não conseguem desenvolver isso. Não consegue discernir isso e desenvolver no corpo de Cristo. Mas você carrega um talento poderoso. Você carrega um dom poderoso do Senhor. E o Senhor conta comigo e com você para que o reino dele seja manifestado nessa terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Jesus, nos reveste do seu poder, Pai. Precisamos ser revestidos do poder do Senhor, Jesus. Nos livre, Senhor, das barganhas de Satanás. Jesus, traga-nos sensibilidade de discernir as coisas desta terra, para não nos confundir, Jesus. Senhor, vem revestir-nos, Senhor, do seu poder. Jesus, nos equipa. Revestimento de poder significa equipar com força e o Espírito de Deus para cumprir o propósito e a missão dele. Eis que sobre nós enviou a promessa do seu Pai. Fique, porém, a cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E levou-o fora até Betânia e levantaram as mãos e o abençoou, Jesus. Reveste-nos do seu poder, Jesus. Há um texto para finalizar, em Lucas 4, que Jesus, ele compartilha na sinagoga, falando sobre si mesmo. E o que eu entendo ao ler esse texto é que Jesus fala sobre si, fala sobre mim e sobre você. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe então o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor do Senhor. E no texto fala que Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram admirados, sabe por quê? Porque saía poder e vida dele. Saía vida e poder. E o Senhor, ele fala sobre mim e sobre você. Eu queria que você se levantasse. A Bíblia não diz a respeito somente dos homens que estão escritos, ele diz a respeito de mim e de você.
A minha história e a sua história. São coisas que estavam sendo manifestas naquele tempo. Mas essa palavra também é para hoje. É para este tempo de atualidade. Filhos posicionados. Filhos posicionados que decidiram a caminhar a um lugar onde Deus nos tirou e está nos transportando para outro lugar. Para um lugar onde iremos manifestar a glória dele. Manifestar. O crente, ele na verdade, ele não assiste, ele faz, ele executa. Não fica somente de braços cruzados. Ele é um solucionador de problemas, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. Não fomos feitos para ficar caídos, fomos feitos para nos levantarmos e sermos boca do Senhor nessa terra. Aleluia, Jesus. E aqui eu queria orar. Eu queria fazer uma oração. Se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade, mas eu gostaria de orar por pessoas que se sentem que não estão conseguindo avançar 100% no Senhor, que sente que de alguma forma está presa ainda nesse lugar, não está conseguindo atentamente ouvir a voz do Espírito Santo, ainda não compreendeu o seu propósito, ainda não compreendeu que você é livre de fazer a boa vontade do Senhor. Pessoas com dificuldades de lidar com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, pessoas que têm dificuldade ainda ali na sua casa. Isso não é para expor você, nós estamos aqui juntos. Eu estou aqui junta com você. Pessoas que trabalham, mas ainda não têm visto e não têm conseguido administrar os seus recursos. Tem dificuldade de ser fiel ao Senhor, que precisa entender os princípios da administração dos céus, que tem dificuldade de administrar os seus recursos conforme o Senhor. O Espírito Santo de Deus quer nos ensinar todas essas coisas. Então gostaria de orar por você, igreja. Se você é essa pessoa, se não quer vir para frente, sabe de uma coisa? Quem perde não é eu. O ato de fé e coragem precisa fazer uma expressão. E a expressão muitas vezes, sabe o que o inimigo quer fazer? Muitas vezes que eu estou sentada, as palavras são lançadas diante desse altar, com pessoas de autoridade. Pessoas que têm trazendo a palavra do Senhor, não falando de si mesmo, mas falando do próprio Espírito. E Satanás muitas vezes colocando peso sobre os nossos pés, jugo, dúvida na nossa mente, segurando os nossos pés. Eu sou aquela que foi forjada e criada na igreja, que quando recebia uma palavra, eu tomava uma atitude de ir lá na frente, porque eu acreditava que aquela palavra ia mudar a minha vida, ia transformar a minha vida. Nós não podemos ter vergonha. Quem é derrotado é Satanás. Nós não podemos ter vergonha de tomar a palavra do Senhor. A palavra dele é para quem tem coragem, para quem tem fé, para quem tem fé e quem quer crer e receber. Não fique se intimidando falando, não, eu não vou porque eu passo por isso. Eu também passo. Todos nós passamos, sabe por quê? Porque se nós não passássemos, não estaríamos aqui hoje. Não estaremos aqui hoje. A igreja do Senhor, ela está em processo de restauração e transformação diária. Transformação diária. Essa palavra é para mim e para você. Levante as suas mãos, igreja. E as pessoas que vierem aqui na frente, eu peço auxílio dos irmãos para orar por essas pessoas enquanto nós louvamos ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada pela sua palavra, Jesus. Obrigada pela sua palavra.